Bom, a minha tarefa aqui é mediar, então é a mais fácil. Estou do lado de dois, orgulhoso também por estar do lado de dois craques da cultura alagoana. Amigos diletos, não é, que eu acompanho os trabalhos dele, professor Edson, professor Marcos. Então, agradecer também à prefeitura aqui de Penedo, prefeito Ronaldo, né, que está, desde o ano passado, né, dando forças, né, injetando recursos, né, para que essa festa alcance o sucesso desejado. E ela está crescendo cada vez mais, e isso é muito bom. Orgulhoso também pelos patronos da festa, que são o nosso querido professor Hernani, penedense, né? Uma legenda da cultura alagoana. Tive algumas vezes com ele, ouvindo atentamente. Eu sempre gostei de estar com os mais velhos. Hoje eu sou um dos mais velhos também. Espero que alguém goste de estar perto de mim, né? Mas eu sempre gostei de estar perto deles, né? Ouvindo o que eles tinham para dizer. E Jorge de Lima. Jorge de Lima, o nosso maior poeta, não é? Um dos nossos maiores escritores também. O Jorge de Lima é múltiplo, não é? Não é Jorge, ele é Jorges. Ele devia ser como Vinícius, né? Que diziam que o Vinícius era tanto que era Vinícius de Moraes, não era? Senão ele seria Vinícius de Moral, né? Mas ele era. E o Jorge é assim, é múltiplo, né? O Jorge foi poeta, o príncipe dos poetas. O Jorge foi romancista, grande romancista, espetacular romancista. O Jorge foi artista plástico, artista, né, das artes visuais, com as suas famosas, né, colagens, que eu tive uma vez com Dona Maria Tereza, e eu acho que ela devia assinar as colagens do Jorge também, né, porque ela dizia que ele chegava, botava um monte de revistas para ela e pedia para ela recortar aquelas moças bonitas, e acabou que ela, sem querer, ali foi parte da obra dele, né? A parte da obra das colagens do Jorge de Lima. Então, o orgulho assim é centuplicado, e estar aqui com amigos também, não é? Com a pessoa que é um inspirador meu, um grande amigo que também me convidou para estar aqui, que é o Chico de Assis, que está dando um apoio fundamental aqui na organização da festa. E vamos lá, vamos conversar um pouco. Eu tenho que dizer pouca coisa aqui, porque, como eu costumo dizer, eu não sou especialista em Jorge de Lima, eu sou um fã do Jorge de Lima, não é? Como a gente diz lá em Alagoas, eu, Chico, Cláudio Rodrigues, né, essa turma aí, Edson, nós somos guerreiros do Jorge, né? Nós estamos aqui para defender a bandeira do Jorge de Lima, né? Para colocar ele no lugar que ele sempre deve estar, em Alagoas, no Brasil e no mundo. Existe uma passagem importante que o Jorge, antes de falecer, tinha vindo aqui ao Brasil um representante do Prêmio Nobel, né, para conhecer a obra dele. E saiu convicto daqui de que o Jorge seria o próximo Prêmio Nobel de Literatura. Infelizmente, antes disso, ele, que não conseguiu, candidatou-se 5 vezes à Academia Brasileira de Letras, seria ótimo se ele tivesse sido o Prêmio Nobel de Literatura. Mas, bom, vamos lá. O que estamos para discutir aqui hoje é a Jorge de Lima e a ideia de uma Alagoas profunda. Essa ideia, ela vem há muito tempo sendo cascavinhada por vários historiadores, né? O termo foi cunhado recentemente como Brasil Profundo. O nosso companheiro Edson, amigo Edson aqui, utiliza muito essa busca dessa Alagoas, né? Alagoas feita para os despossuídos, feitas por aqueles que fazem o labor, né? Trabalhadores,
negros, indígenas, né? Povos das lagoas, povos dos sertões, não é? E tudo isso tem relação. E tem relação isso tudo com a poesia e com o romance do Jorge. Ele não passou ao largo disso. O Jorge foi um cara muito antenado, não é, com o seu tempo, né? Muito antenado. Então, eu trago aqui algumas contribuições para deixar algumas questões no ar. Eu acho que essa Alagoas Profunda ela vem sendo buscada há muito tempo, né? E eu estou aqui, por exemplo, com o Otávio Brandão, com Canais Alagoas, que eu acho que é um prenúncio disso aí. Mas outros historiadores também, Marroquim, o próprio, que foi citado aqui, que o Arthur Ramos, né, o Marroquim, né, o Disseu Lindoso, todos foram historiadores que foram nesse caminho da busca dessa identidade alagoana. Em síntese, é isso. É a busca, a pergunta é quem somos? Que Alagoas é essa? Que Alagoas deve ser decantada? Sobre que aspecto a gente deve discutir essa Alagoas? É do ponto de vista dos poderosos ou do ponto de vista daqueles que fazem, né, acontecer, né, a vida em nosso Estado? É essa a grande discussão. Eu prefiro estar, e nós aqui, eu acho, todos estamos do lado dessa ótica, daqueles que produzem, daqueles que fazem um labor. Eu vou procurar estabelecer aqui uma relação que eu acho que é nítida. O Jorge, com certeza, leu esse livro aqui, com certeza. Com certeza, para escrever, inclusive, Calunga, que eu vou falar e vocês vão ver a referência, e a sua obra poética também tem uma ligação com esse pensamento. O Jorge era sanitarista, né, um homem à frente do seu tempo, preocupado com questões fundamentais da vida do ser humano, do humanismo, das humanidades. Então, eu escolhi aqui, né, esse livro foi escrito em 19, né, lançado em 19, mas o trabalho foi feito em 16, 17, se eu não me engano, a pesquisa. O Otávio Brandão era um geógrafo, um ambientalista, e percorreu Alagoas todinha. E esse livro é muito legal de ser lido, porque ele é poético. Você lê um tratado geográfico, mas lê com poesia. Você fica inebriado. Quando eu li pela primeira vez esse livro, eu fiquei apaixonado. E tem algumas passagens aqui, deixa eu ver, uma delas que fica bem claro isso que eu estou querendo falar para vocês aqui para começar o debate. Deixa eu ver aqui se acho. Eu sou terrível. A Rita disse, Paulo, marque com papelzinho. E eu não marco com papelzinho. Canais e Lagoas. Do nosso querido Otávio Brandão. Deixa eu ver aqui, meu Deus. Não vou amolar vocês. Não vou amolar com vocês com a leitura. Sugiro que leia. Eu acho que esse livro foi lido, sim, por Jorge de Lima. Ele fala, quando ele fala da lagoa, ele fala das pessoas que habitavam as lagoas, os catadores de sururu, não é? Os marisqueiros, as marisqueiras, as pessoas que habitavam a região lagunar. Ele falava do acidente geográfico, falava da importância, por exemplo, ele já previa o mar invadindo, né? E as águas invadindo as terras, coisa que aconteceu com a Barra Nova recentemente. Ele já via isso naquele tempo. Aí a gente vem para o Jorge de Lima, né? O Jorge de Lima vai mais adiante, né? No seu romance Calunga,
que é perfeito para os alagoanos também. Dessa vez eu vou achar, porque é no capítulo 6º. Isso aqui. Aí vocês vão ver a relação que tem o Jorge já nominando e mostrando quem são essas pessoas, como elas viviam. Ele diz aqui, ó, nas lagoas, os sururuzeiros trabalhavam do mesmo modo dentro da lama e debaixo da chuva. Mas os miseráveis estavam aquecidos por dentro, de maleita, estavam de sensibilidade embotada, minados pela verminose, o gosto pervertido, viciados a mascar bolões de barros cozido, cacos de telha, balas de badoque. O hábito de comer terra era natural entre os cambembes. Nas bodegas do Pontal da Barra, se vendia ao lado de meia quarta de bacalhau 2 tostões de sabão marmorizado, o tijolinho de maçapé cozido, vermelhinho, até doce. Tinha um gosto que só se comendo se podia dar uma opinião sincera. Faltando essa especialidade, servia um barro cru mesmo, e a necessidade apertando. O de comer proibido seduzia a vontade como cocaína. Se comia tudo que não presta para se comer. Papel, mulambo, graveto, meleca, cabelo, mijo acabado de sair, outras coisas assim. Sururuzeiro, esquentadinho de sezões, via o mundo diferente, o sol com outra cor. A lama chegava a possuir seus afagos, apalpando os pés de frieira, abarcando os sexos, oferecendo uns gozos muito diversos dos da carne. O incesto com a mãe terra se dava de todo jeito, comendo a velha, machucando-a, sentindo sexualmente pela pele, no mais vasto prazer sexual por todos os nervos do corpo. A lama generosa, maternalmente, oferecia o sururu que ela gerava em seu seio, como guardando o nutrimento debaixo do cabeção para a fome dos filhos fracos. Isso é Calunga, né? Isso é Jorge de Lima. Vejam a relação com Otávio Brandão e o Canais e Lagoas lá, quando Otávio identificou esses povos lagunares que são uma raça invisibilizada. Hoje a gente fala do negro, do branco, mas existe uma outra raça. Essa que eu sou, que o Edson é, que o Chico é. Nós somos cambembes, né? Um povo que foi empurrado para Lagoas, né? Índios empurrados para Lagoas com o extermínio dos caetés. Viraram um povo sem valia. A minha avó dizia assim, Marcos, esse rapaz é um cambembe. É uma coisa que desmoralizava o cidadão, né? Isso é um cambembe. Isso é um cambembe. E essa raça ficou inviabilizada. Não tem ninguém por ela hoje. Não tem ninguém por ela. Cadê quem fala sobre os cambembes? Ninguém. Jorge de Lima falou sobre esses cambembes. E agora, eu vou aqui encerrar a minha participação, vendo como um dos últimos trabalhos do Jorge vai além disso. Ele heroiza esse povo cambembe, não é? Ele lhe dá uma categoria de herói, não é? Ele chega para esse povo e diz, esses aqui são heróis. E ele diz isso em nada mais, nada menos do que a sua principal obra, Invenção de Orfeu. Numa obra que é estudada até hoje, no mundo inteiro, e muito não compreendida ainda, parte dela não compreendida, estudada para ser compreendida. E está aqui, e eu quero deixar essa provocação aqui, como diz o nosso querido. Bem que a Rita me disse, rapaz. E eu desorganizado, tá vendo? Mas está aqui. Pronto, está aqui. É o canto sexto do Invenção de Orfeu. É canto da desaparição. Repara o que o Jorge diz aqui, é magnífico.
como ele heroiza, torna herói esse povo invisível. Ele fala: heróis existe os como os meninos, lírios, pomares, bonanças de vários tomos, calmos montes, doces ares, naves, mãos, mesas unidas, berços, ninhos, mansas lidas. Herói existe como esse ladrão que precisa, esse operário que luta, essa luta que se indigniza, essa santa prostituta, esses simples puros sóis. Precisar esses heróis, esse poema precisa. Enforcar quem hoje enforca, quem destruiu continentes, essa Lídice, esse Lorca, quem inventou as sementes das estrelas venenosas, ornadas, rubras, rosas, enforcar quem hoje enforca. Não só com laços de corda, mas apagar esse mundo do mundo que hoje acorda e dar-lhe um canto jocundo de guerra contra guerreiros, de poetas e cordeiros, cordeiros que fazem corda para unir corações, cordeiros das horas calmas, ponteiros de carrilhões, cordas perenes das almas, almas em Cristo acordadas, prudentes, chamas moldadas em forma de corações. Corações existem, como os pomos desses pomares, da forma de um menso pomo, nascido nos mesmos ares, servidos numa só mesa, um só pomo com certeza. Comemos, comeste, como. Esse é Jorge de Lima, né? Que tornou herói essas pessoas. Então, com isso, eu deixo aqui, levanto para os nossos debatedores que aprofundem mais isso que eu tenho por intuição, né, como um apreciador do Jorge de Lima, dessa relação do Jorge com a busca dessa Alagoas profunda, né, o quanto o Jorge é importante para que isso aconteça, para que a gente cada vez mais clareie esse sentimento essa busca eterna, e será a nossa busca, né, a nossa ilha, as ilhas de vários poetas, né, a construção da sua ilha. Na invenção de Orfeu, ele povoa, sai povoando a ilha, né, povoando de peixes, de mares, de tudo, né, e povoando de heróis. E os heróis são esses homens. Bom, eu encerro aqui, e quem é que vai na sequência aqui? Né? Quem se... Marcos, Edson, professor Edson, doutor Edson, que concebeu o Manifesto Sururu, que é uma visão, uma consecução dessa busca da Lagoas Profunda. Professor Edson. Não sei se é boa tarde ou é boa noite, né? Boa tarde. Deixa eu falar uma coisa assim. Eu queria dizer da alegria que eu estou nessa cidade, que é uma cidade belíssima, é muito bonito, Penedo, realmente é de uma beleza, e parabenizar o prefeito, que a cidade está cada dia mais bonita. E agradecer o convite para participar dessa mesa, desse evento. Agradecer primeiramente ao Chico de Assis, que soprou meu nome para o Marcos Antônio. Então, prazer imenso estar com vocês aqui. Falar sobre Jorge de Lima. Jorge de Lima, o Paulo falou no manifesto que eu escrevi. O manifesto é mais uma inspiração do Jorge de Lima. Porque o Jorge de Lima, isso que é bem interessante a gente pensar, o Jorge de Lima, ele é o fundador de uma estética alagoana. Vou repetir. Com Jorge de Lima é fundada uma estética alagoana, uma maneira de sentir Alagoas por dentro. Observem. E essa estética alagoana, ela embrionariamente, ela nasce com Otávio Brandão, não é? Porque Otávio Brandão, vejam só, porque o Jorge de Lima ele escreve sobre negros e ele escreve sobre canais, o livro mais importante dele, mais forte, trágico, que é o Calunga. Calunga ele é ambientado nos canais da Lagoa Mundaú, na Lagoa Mundaú.
Mas em que que eu me baseio, em que essa afirmação que ele funda uma estética alagoana? Essa afirmação ela leva em conta o território das Alagoas e a questão das águas. Não é? As águas, elas são... Não sou eu que digo isso só. Otávio Brandão fala isso, Lucélio Douto fala isso, um porrilhão de gente fala isso, que as águas nos fundam, inclusive a água que dá nome a Alagoas. Né? Alagoas não era conhecido como Alagoas, né? Era aquela região norte de Pernambuco, tal, que falavam, né? Aquela região lá do fim de Pernambuco, mas com o tempo ele começa a ganhar esse nome e começa a se impor. E o nome é alguma coisa de sagrado, né? Nomear alguma coisa é alguma coisa de um contato, né, que você tem com alguma coisa, como se fosse uma epifania. Então, é uma coisa muito importante. Mas por que o Jorge de Lima ele é o fundador de uma estética alagoana? Eu parto do princípio simples. Praias existem em todas as cidades litorâneas. Sertão existe em todo o Nordeste. Mas lagoas como as que existem, né, aqui em Alagoas, é uma particularidade do nosso território. Não sei se alguém aí saberia dizer. Sabe quantas lagoas nós temos, pessoal? Alguém sabe? Mais de 60 lagoas. Então, é o Jorge de Lima que ele vai criar. Otávio Brandão, ele vai, na verdade, ele vai construir, não é, uma espécie de um esqueleto. É pela primeira vez, né, que Jorge de Lima, o Otávio Brandão, vai escrever Canais de Alagoas com 19 anos. Ele faz 40 incursões na Lagoa, na região dos canais e das lagoas. Ele quase que morre lá, né, de uma doença que ele pegou lá, né? Uma coisa dessa, ele quase que morre mesmo, assim. Ele fez 40 incursões, andou milhares de quilômetros a cavalo, de canoa e a pé. E ele anota todos os acidentes geográficos, né? Mas essa escrita do Otávio Brandão, que é uma escrita ainda muito positivista, muito seca, né? Apesar de toda a poesia, tem uma coisa que está ausente no Otávio Brandão. Está apenas insinuado, que é o povo, a cultura popular. Que essa cultura popular que está ausente lá, ela vai legitimar a escrita do Jorge de Lima. Né? O Jorge de Lima, que é o poeta dos negros, né? Poeta dos pobres, dos negros, e de uma erudição absurda. Né? Ele é escritor, ele é poeta, ele é tradutor, ele cria fotomontagem, ele é o cara que introduz o surrealismo no Brasil. E é um cara... Então, o Jorge de Lima, o Canais de Alagoas está escrito, e eu digo, numa palestra que eu fiz lá na Feira Literária de Marechal, que o Jorge de Lima não escreveria Calunga sem Canais de Alagoas. Eu pensava, há um tempo atrás, que o Jorge de Lima não tinha conhecido a Lagoa Mundaú, mas ele conhece a Lagoa Mundaú, ele brinca na Lagoa Mundaú. Inclusive, no livro de memórias, ele cita, Paulo, que aquela luta que tem lá do Pioca, brigando lá com os caras, foi uma narrativa de uma infância que ele escuta de algumas pessoas. Então, o Canais, quando Calunga, então, assim, Calunga, esse Canais de Alagoas é um esqueleto nu, né? Você pega um organograma de Canais e Lagoas, ele cita os acidentes geográficos, né? Calunga é um romance onde o povo vai aparecer. Pela primeira vez, onde o povo, os negros, vão aparecer. E a cultura popular, ela acontece com toda a força, né? De Calunga. Então, assim, Calunga é o romance mais emblemático, né, da cultura alagoana. E eu digo que ele é um romance mais emblemático justamente por causa desses acentos das geografias e porque, pela primeira vez, não é, o Quilombo dos Palmares, a cultura popular e toda essa teia de violência que nos atravessa está presente em Calunga. Aliás, não só em Calunga, né? Está presente em Calunga, está presente em Angústia. A mesma trama da violência ela vai se repetir em Ninho de Cobras, o belíssimo Ninho de Cobras. Anjo Americano, no livro do seu lindoso, o Auxílio da Ana do Rosário, mas em Calunga ele aparece em todo... essa cultura popular ela aparece em todo o seu esplendor e aparece também a cultura da violência.
Eu não sei se vocês leram Calunga, mas Calunga é um livro trágico, né? E é um livro que ele retrata, como poucos, né, a trajetória dos intelectuais alagoanos, né? Que é uma trajetória, que é uma caminhada. Você vê só, os quatro romances mais expressivos de Alagoas, estão surgindo outros, outra visibilidade. Todos eles terminam com violência e com tragédia, e com uma espécie de fechamento. Vejam só, o herói do Calunga vamos começar com Angústia, né? Angústia é a história de um intelectual trágico que é massacrado pela elite da cidade, né? E no final ele enlouquece. Todo mundo, quer dizer, aquela trama do Luiz Silva, que se apaixona por Luizinha, que é preterido por um burguês vazio, um cara que não tinha dinheiro, não tinha cultura, ele é humilhado. No final, ele mata e ele enlouquece. O segundo romance, que é muito importante, é o romance do Jorge de Lima, Calunga, né? Calunga é a história de um cara, vejam só, que ele vem, o Lula Bernardo, é um intelectual criado em São Paulo, que vem para Alagoas trazer cultura. E ele vai morar, eu desconfio que é uma metáfora que ele está utilizando, né? Ou seja, os usineiros, a usina e o campo, os camponeses, é um tema explorado pelo Juscelino Rego, e ele se vale dessa metáfora, né, dos criadores de ovelhas e os criadores de porcos. E esse romance do Calunga vai se desenvolver nos canais, na ilha de Santa Rita, e vai mostrar a história de um cara que vem de São Paulo trazer cultura, mas ele é massacrado por um criador de porcos chamado Totó do Canidé, né? E ele é massacrado, ele quer trazer cultura, mas ele é massacrado. E tem uma hora que ele não aguenta mais levar tanta porrada, e ele vem para Maceió reclamar das autoridades. Sabe dessa passagem, né? E ele vai se hospedar numa hospedaria que ficava em frente perto do arcebispado, em frente à estação ferroviária. E ele vai se hospedar numa pensão, conhece uma prostituta chamada Mosquitinha. E ele estava doente, Mosquitinha cuida dele, trata dele e tal. E no final, assim, ela diz assim: ô moço, não vá embora não, fique aqui que o meu xodó é amigo do governador, que é parente do desembargador, não sei o que, tal, e resolva a sua situação. Aí ele dorme, ele acorda, no outro dia ele diz assim: mas que terra é essa? Que terra é essa? Né? Que eu vim falar com as autoridades, é uma rapariga que vai me apresentar para as autoridades. Aí ele volta para a ilha de Santa Rita, e ele se envolve na teia da violência, e o final do romance, ele... Conta ou não conta? No final do romance, ele mata e ele se suicida. Ele mata e ele se suicida. Quer dizer, na verdade, esses escritores, o Graciliano Ramos, o Jorge de Lima, o Leduíve Cunha de Cobras, o mais violento de todos, que é o Anjo Americano, tem um que é mais violento do que todos eles, que é o Filho da Ana do Rosário, de Seu Lindoso. E fez-se o ciclo da violência. Mas eu prefiro, que é uma coisa assim que eu fico, quando eu li Calunga, né, me deu uma tristeza, né? Aliás, esses romances, eles dão uma tristeza porque eles, na verdade, eles refletem, né, essa trajetória dos intelectuais. Eu acho que mudou muito, né, Paulo? Tem mudado. Do massacre dos intelectuais, eu acho que a série literária, a gente deve muito isso ao Carlito, é uma chama de esperança, né? Assim, mas eu prefiro pensar o Jorge de Lima de uma outra forma, porque o Jorge de Lima, ele é um cara que ele buscou, não é? Aliás, esses grandes escritores, todos os grandes escritores, eles partem de um princípio que é a vivência, que é a experiência. Para encerrar essa minha fala, porque eu queria debater com vocês, seria muita alegria, eu acho que o Marcos também, discutir. Eu estava lendo, tem um escritor que eu leio muito, que eu amo muito, chamado Walter Benjamin, que ele tem um texto chamado Experiência e Pobreza, né? Experiência e Pobreza, ele narra uma espécie de uma história, de uma lenda, que um senhor bem velho, já está perto da morte. Não sei se vocês atentam que a morte, no século XIX, nos séculos anteriores, a morte era um momento ritual, era um momento de verdade, onde os mais velhos passavam os conhecimentos, passavam os conselhos para os mais novos. Ele está dizendo aos filhos dele: olhe,
meus filhos, quando eu morrer tem um tesouro enterrado na terra. Tem um tesouro enterrado na terra, ele diz. E quando ele morre, né? E quando ele morre, os filhos vão escavar a terra, procurando um tesouro. Mas vejam, não era um tesouro que ele estava falando no sentido físico, né? Era no sentido da tradição da experiência. Era a tradição da experiência. Na verdade, então, ao invés de pensar Calunga como um romance trágico, ou essa experiência da tragédia de Jorge de Lima, eu prefiro pensar num escritor, não é, que esteve atento para as tradições e para a experiência. A escrita de Jorge de Lima é uma escrita que ela nasce dentro de uma tradição literária que vai ganhar uma identidade alagoana a partir dos negros alagoanos, né? Fala nisso, aqui perto tem 2 comunidades. Eu adoraria, né, que eles conhecessem Jorge de Lima, que é a comunidade do Outeiro, o Tabuleiro dos Negros, né? Podiam estar aqui nesse teatro, podiam conhecer Jorge de Lima, porque Jorge de Lima ele bebe nessa alma popular, nessa alma negra alagoana. Então, é isso. O Jorge de Lima, para mim, ele funda uma estética alagoana, né? Porque essa estética alagoana, ela nasce em Canais e Lagoas. E vejam só, vou fechar com uma ideia do Benjamin. O Walter Benjamin disse que geralmente todo monumento de cultura carrega em si um monumento de barbárie. Querendo dizer com isso que, né, por trás da história oficial existe a história dos miseráveis e dos sofridos. Mas ele vai dizer o seguinte, olha só, olha o que o Benjamin diz, né? A história dos oprimidos, a história dos derrotados, né? Ela permanece viva através da figura da forma que ele trabalha no conceito de alegoria. O conceito de alegoria para o Walter Benjamin, né? Ele vai dizer que, diante da destruição que a civilização faz das culturas, dos oprimidos, dos vencidos, essa cultura dos oprimidos, ela consegue sobreviver através das alegorias. O que são as alegorias? As alegorias para Benjamin, ela só é possível a partir da destruição. Observem. O Gogó da Ema é uma alegoria. É uma alegoria de quê? É uma alegoria de quando a Pajuçara, a Ponta Verde, era uma vastidão de verdes. O birimbau da capoeira, as pessoas que veem o birimbau da capoeira apenas como um souvenir, mas mais do que isso, o birimbau da capoeira ele é uma alegoria da cultura dos negros. Então, o que o Benjamin está querendo dizer com as alegorias? É que, através das alegorias, os oprimidos podem voltar a viver, não daquela forma, podem voltar a ser vivenciados. Então, quando você lê tanto Canais e Lagoas, e como você lê Calunga, você vai ver, e aí eu volto a dizer de novo que Jorge de Lima é fundador de uma estética alagoana, e ele não escreveria sem Canais e Lagoas. Mas bora ficar com Calunga. O que está caldo em Calunga? Não é? Se você vai ver Calunga, tem os acidentes geográficos. O que tem os acidentes geográficos? Os acidentes geográficos é o sinal da destruição. Você vai ver na Lagoa Mundaú que está colocado os nomes dos índios, em muitos acidentes, em plantas, etc. e tal. Depois os negros e depois os brancos. Então, em vez de pensar o Jorge de Lima como um autor trágico, eu prefiro pensar o Jorge de Lima ver o Jorge de Lima alegoricamente, né? Lendo Jorge de Lima ler Jorge de Lima alegoricamente significa procurar na escrita de Jorge de Lima, né, não só os fundamentos de uma estética alagoana, uma estética que só é possível ser sentida através do sentimento hermenêutico que é Alagoas, né? E Penedo é uma cidade belíssima para se pensar Jorge de Lima, né? Por quê? Porque é cheio de águas, tem uma cultura negra, né, fortíssima pela periferia, que no dia que essa cultura negra ocupar esse centro, Penedo explode. Então, eu prefiro pensar o Jorge de Lima, né, a partir de uma visão benjaminiana do Jorge de Lima e pensá-lo como um poeta, um romancista, um esteticista que bebeu da alma, do que há de mais alagoano possível, que são os canais, as lagoas e a República dos Palmares, e o Vale do Mundaú, né? O Vale do Paraíba, que há essa cultura negra, né? Que desce e pela primeira vez essa cultura vai explodir, né?
em Calunga. É um romance que todos devem ler para compreender Alagoas. Então, eu acho que é isso que eu tinha que... Na verdade, não vou dar palestra, de provocar vocês, né? Então, essa Alagoas profunda é esse sentimento que está para além dessa percepção de sol e mar, essa coisa de verniz, esse olá, tudo bem, que ninguém se conhece na beira da praia. Essa Alagoas profunda do Jorge é uma Alagoas das entranhas, né? E eu acho que a obra de Jorge é um convite, né? É um convite para a gente pensar o que há de mais profundo das Alagoas, que são as culturas populares, que são os seus negros, e que é uma cultura que não morre nunca, não vai morrer nunca, não é? Porque o que seria de um povo sem a cultura popular? E eu acho essa minha visão do Jorge, uma visão amorosa, uma visão apaixonada com tudo que eu faço, com tudo que eu escrevo, com tudo que eu penso. E, na verdade, ele é um mestre para mim, ele é um mestre. Eu não sou um mestre para mim, né? Um mestre para todos nós, né? Então era isso. Maravilha, maravilha. Professor, só vou pedir, porque o texto primeiro fazia toda... e eu perdi ele. Né? Até como provocação também, viu? Que provocação... Ele disse uma coisa aqui do Otávio que eu não concordo muito, não. Que ele fez só o esqueleto, não falou do povo. Ele falou do povo também. Bom, vamos deixar isso para o debate. O Lula Bernardo era alagoano. Saiu e depois voltou, não é isso, Chico? Saiu e depois voltou. E ali o Clauf disse que tem o Jorge médico. O Jorge, o trabalho dele foi sobre sanitarismo. Né? E no Calunga... A discussão é essa, é que existia tudo aquilo por causa do cara que criava porco, todo mundo adoecia, né? Era essa luta. Né? Então, ali, o Clauf costuma dizer, é o sanitarista dizendo, o médico dizendo ao escritor, diga isso, diga aquilo outro, fale do... Né? E aqui o Otávio Brandão, predizendo, Carlito, o que a gente está vendo acontecer nas Lagoas. Aquela invasão da Barra Nova ali, né, a mudança de barro. Aí ele chegou e disse assim, na Praia da Jiboia e em outros lugares, o processo de desaparecimento da terra é lento. Por vezes, esse processo é rápido. Uma enchente, um embate espantoso, um assoberbar estupendo, e vai-se embora em minutos o que a natureza gastou muitos anos para construir. Coisa horrorosa. Desfazer a própria obra. Nunca se viu artista assim tão ilógico, tão paradoxal, mas também tão genial. Vimos que os rios estão morrendo, os canais e as lagoas estão secando. Mas não é somente isso. A terra está desaparecendo. É exato que em uma das partes a terra está avançando contra a água, avançando lentamente. Mas em outras, a água está avançando contra a terra e avançando rapidamente. E o homem? E o homem o que é que tem feito? Em que se ocupa? Que barreira construiu? Que diques levantou? Tenho vergonha de dizer, a miséria de todo um povo, a apatia de toda uma raça caem sobre mim. Aflige-me, pois sou mais do que eu, porque a miséria no povo é inconsciente, ao passo que conscientemente encolhemos os ombros e sorrimos impassíveis diante dela. O homem dos canais e das lagoas tem apenas uma companheira, a apatia, e apenas um ideal, a passividade. É nirvanizado dentro da vida. Olha que maravilha. Que maravilha. É por isso que Jorge pega isso foi em 16, né, feito entre 16 e 17, e o Jorge escreve Calunga, possivelmente nos anos 25, 26, e é lançado só em 35. Claro que o Jorge bebeu aqui. É claro que o Jorge bebeu também do Otávio, desse pensamento dessa Lagoa Profunda. Era só isso que eu queria atrapalhar, senão a Rita me mata, porque ontem a gente discutiu essa apresentação durante a noite toda.
eu dizia, eu vou dizer isso. Ela, não, assim não. É que a minha mulher me comanda, viu, Vânia? Ela disse, não diga assim não, que assim tá errado. É, uma intelectual da casa é ela. Quem lê é ela, Carlito. 40 livros por ano ela faz. Vai contando. É isso aí. Professor, com o senhor agora. A bola está com o senhor. Muito boa tarde, boa noite já. Chico, muito obrigado pelo convite, obrigado a todos previamente. É uma pena que eu não vou ter uma certa serenidade para desenvolver algumas teses, mas quero de antemão dizer da minha satisfação de estar aqui, parabenizar a todos que fazem este evento e dizer, para conseguir ser sintético, que o que venho propor dentro de poucos minutos é, na verdade, a apresentação de já cerca de 25 anos de pesquisa. Quem conhece o meu trabalho, eu pesquiso em tempo integral praticamente a cultura alagoana, mas, sobretudo, algo que é incompreendido, que são o que é atual em determinados autores que a gente os tem como clássicos. Eu diria que, ou melhor, outro dia, Chico, eu estava relendo um trabalho muito pouco conhecido, eu até postei no meu Instagram no dia 23 de abril, foi a primeira vez que nós revelamos a voz do Jorge de Lima, a partir de uma gravação de 1949 disponível no Arquivo Nacional. E eu estava, a partir desse áudio, em que o Jorge fala sobre um seu colega desconhecido hoje, chamado Melo Moraes, que foi um historiador da época do Império Alagoano, um alagoano, e eu comecei, professor Moésio, a reler um tratado do Melo Moraes de botânica, e eu fiquei um pouco desesperado. Eu digo, meu Deus, é muito pouca vida para saber tão pouco. E a mim me ocorre essa imagem, um tanto de desespero. Edson, acredito eu que essa Alagoas profunda, não tanto nesse sentido de tese que você acaba de levantar tão bem, para um tema tão complexo, eu diria que, eu posso dizer até, ou não dizer, que seria um reestudo de Alagoas. Eu não diria assim, eu diria que nós precisaríamos estudar, de fato, ler estes autores, como eu citei, o Melo Moraes, o Jorge de Lima. Assim me parece o Jorge de Lima. O Jorge de Lima é produto de uma geração que, acredito eu, seja uma das mais frutíferas, pelo menos no universo alagoano, que é a geração dos 1890, quando nós tivemos diversos nomes, dentre os quais o próprio Otávio Brandão, aliás, meu conterrâneo de Viçosa, isso é importante se dizer, porque Calunga é concluído com uma página do clássico de Viçosa, que é Alfredo Brandão, e foi o Alfredo Brandão que era tão poeta quanto o sobrinho Otávio Brandão, até os dois fogem um pouco da realidade. Foi o Alfredo Brandão, tio do Otávio, quem cunhou esta palavra a partir do saber popular, que foi cambembe. Diz ele inventou, que o cambembe é uma espécie de subtribo, uma subtribo dos Caeté. Está lá no Viçosa de Alagoas, de 1914. Portanto, poucos anos antes de Canais e Lagoas. E o Jorge de Lima vai aproveitar toda essa estética que, acredito eu, que é uma estética que chamo de pré-modernista. E é interessante a gente notar que Otávio e Jorge estudaram juntos no colégio, tiveram todas as crises existenciais em torno de algo tão marcante para ambos, que seria a questão da religiosidade, né? Infelizmente não vou ter tempo de desenvolver as teses, mas certamente o Jorge leu com muita atenção Canais e Lagoas. Eu quero fazer uma primeira provocação. Paulo, na primeira edição, e só na primeira edição, que estou aqui em mãos de Canais e Lagoas de 1919, somente na primeira edição. A segunda edição sai em 1949, revista por Otávio Brandão. Esta edição que está em mãos do nosso colega Paulo, de 2001, é a terceira, e somente de Canais e Lagoas. Está a merecer uma nova edição. Nas duas edições seguintes, o Otávio Brandão faz o corte numa página que eu acredito ser fundamental
e só está, repito, na primeira edição, nas páginas 225 e 226, em que ele fala de um termo, para completar a fala e debater, dialogar com o Edson, ele fala num termo, numa metáfora fundamental desta tese do Edson a respeito dessa possível estética alagoana, que é a palavra anfíbio. Esta palavra é uma palavra que vem a sintetizar esta estética, segundo a tese do professor Edson, ainda há pouco abordada. Porque, segundo Manuel Diegues Júnior, né, no Banguê das Alagoas, em 1949, no prefácio que é feito a Banguê por Gilberto Freire, depois este termo é aproveitado em outros livros pelo Dirceu Lindoso, esta palavra foi distorcida, eu não diria de modo negativo, mas ela foi ampliada nesse sentido hermenêutico, porque originalmente, o que eu trouxe para vocês, originalmente o Otávio Brandão foi quem a colocou, anfíbio, não no sentido que o Gilberto Freire, no prefácio ao Manuel Diegues Júnior, coloca, e que foi tomado nesse sentido pelos autores mais atuais. O Gilberto Freire coloca um sentido de anfíbio que a gente compreendeu um sentido ecológico, ou seja, as lagoas, né, todo um ecossistema que dialoga diretamente, talvez até por acaso ou não, com Calunga. E o sentido que o Otávio Brandão coloca é um pouco distinto desta semântica que foi adotada por alguns autores, dentre os quais o Gilberto Freire e, sobretudo, o nosso Dirceu Lindoso. O Otávio Brandão, Edson, coloca um sentido mais, como você bem colocou, uma tese mais de violência, da perseguição a quem pensa diferente, que foi o caso do Otávio Brandão, né? E ele coloca assim, o Otávio Brandão, falando sobre Alagoas. És como um anfíbio que se conserva frio, mesmo batido pelo sol. Tu também, batida pelo fulguramento equatorial do meu amor, vives, no entanto, fria, indiferente. Não és mulher, ó Alagoas, és um anfíbio. És como a água do meu tanque que, mesmo sacudida, agitada, ferida pelo sol, se conserva álgida, fria, gelada. Devido a isto, não te compreendo, minha terra. Devido a isto, não te compreendo, minha gente. Tenho minhas queixas de ti, porém, maior que a minha queixa é o meu amor. Ou seja, o sentido profundo, né, do Otávio Brandão, eu acho que nós ganhamos nessa ampliação do termo anfíbio, através de uma outra compreensão ecológica, que principalmente o Dirceu Lindoso nos traria a partir da leitura de uma vez só que aparece no prefácio ao Banguê das Alagoas, em 1947, quando o Gilberto Freire prefacia o Banguê, e em 49 o Manuel Diegues Júnior publica esse clássico da literatura, posso dizer assim, né, das letras alagoanas. Mas, em síntese, o que eu teria para colocar para vocês é, na verdade, a apresentação futura de 3 projetos que nós vimos desenvolvendo. O primeiro é um projeto a respeito de uma análise crítica, histórica e crítica da literatura alagoana. O segundo é fruto de um pós-doutorado, que é um dicionário do Jorge de Lima, sobre a vida e a obra de Jorge de Lima. E o outro universo, baseado, inclusive, no Pórtico de Invenção de Orfeu, a última obra do Jorge de Lima, é que, para o próprio Jorge, daí a vivência, né? Para o próprio Jorge, tudo se traduz em termos biográficos. Ou seja, eu vou dar um exemplo para ser bem claro. Quando a gente pega uma poesia ainda pouco compreendida como a do nosso grande Ledo Ivo. Ora, se a gente pegar os sonetos, a métrica, a formalidade do Ledo Ivo, para mim é um Ledo Ivo, entre aspas, mais inferior. Se a gente pegar o Ledo Ivo, que descreve a cultura, que descreve a geografia, que descreve o povo, que descreve os costumes alagoanos, criticamente ou não, através de reminiscências ou não, por sentimento ou por razão, aí é o Ledo Ivo que fica. Esse
ainda não foi devidamente estudado. Somente apontado na nossa cultura, que eu aqui chamo de cultura de antologia, que é essa cultura de quê? Terra dos Marechais, estátuas em metais ditos nobres. Quem leu Nísio da Silveira? Quem conhece Nísio da Silveira? E somente só. Então é preciso dar um passo adiante. Essa coisa e essa figura antológica, ela precisa progredir, ela precisa ir um pouco mais adiante. E o Jorge de Lima é um propósito, porque é um autor que fica. Ainda há pouco, em tese, o professor Edson falou sobre um grande autor chamado Walter Benjamin, quando colocou a questão da alegoria. A alegoria ela tem uma grande força que a gente tem perdido na modernidade, principalmente com os stories dos Instagrams, que não significam muito, porque são já talvez o Benjamin, na década de 30, quando ele critica a arte a partir da reprodutividade técnica, nada mais é isso do que o Instagram, ou seja, uma imagem fria que não corresponde muitas vezes à realidade, ou seja, filtra a própria realidade, o que é visto como, no Calunga como nu e cru e sem filtro, Paulo, não é? Eu acho que a gente precisaria resgatar esta chamada alegoria através, principalmente, do que permanece em determinados autores. É uma porta, não é? A leitura. Outro dia eu estava lendo uma tese sobre, foi falado ainda há pouco, foi um grande estudioso da cultura negra brasileira, o nosso Arthur Ramos, Paulo, você citou ainda há pouco, e era uma tese inteira defendida na tão badalada USP, em que a sua autora desenvolvia todo um pensamento para descaracterizar ou caracterizar negativamente o Arthur Ramos. Eu creio que a ciência que é feita simplesmente apoiada, ou se dizendo ciência, na hora em que ela tenta destruir determinadas obras, eu acho que é uma tese desnecessária. Seria o mesmo de eu escrever sobre determinado autor dizendo que ele em nada permanece. Para que eu vou perder o meu tempo com isso? Então, se eu fosse ser bem sintético, não é? Premido aqui pelo tempo, eu diria que nós precisamos, em primeiro lugar, ler os originais, ler os autores, não leiam terceiros. Segundo, se perguntar, através dessa contribuição cultural, falando especificamente aqui da literatura, né? O Jorge é riquíssimo e temos também outras áreas, música, pintura, enfim, Alagoas complexa. O que permanece de determinadas obras para que a gente consiga compreender um pouco melhor a modernidade? Dentre as 3 funções principais que nós podemos levantar para a literatura, nós teríamos uma que eu não vou dizer obrigatoriamente que ela seja negativa, mas é o que mais se tem visto, que é a literatura que é feita simplesmente por diversão. A diversão, o prazer é fundamental na vida do ser humano. Ok, mas não é somente o prazer e a diversão o que dá sentido à vida. A segunda função da literatura ao longo de pelo menos 2 milhares de anos da história da humanidade, em termos das letras, seria ela apresentar, como a gente vê muito no folclore, moral da história, apresentar uma lógica valorativa. Para que isso? Que mensagem esta literatura pode apresentar para a modernidade? Isso também é fundamental. Ao lado da diversão, que eu falei, é a primeira função. Mas Calunga, como outros autores, apresentam um plus, um degrau a mais que se sobe na estética universal. Estou dizendo muito. Pelo menos no mundo ocidental, no Brasil e em Alagoas, que é nos provocar. É o que nós poderíamos caracterizar como problematizar as questões. Daí, professor Moésio, a atualidade, o sentido clássico dessas obras. Elas nos apresentam diversão? Sim. A leitura, o contato. Inclusive, eu trouxe aqui as primeiras edições, o contato mais próximo, né? Eu disse ainda há pouco, apresentar a voz do Jorge
Isso é importante, essa aproximação, Chico, com os autores. Você que é uma fera na declamação, queria ter essa voz e essa memória, né? E trazer, portanto, né, esse trio de funções. A valoração, ou seja, o que significa para nós no mundo moderno, mas também chacoalhar um pouco, nos provocar, e dialogando com o palestrante anterior, o professor Edson, essa problemática que é apresentada por esses dois autores fundamentais, sem demérito para os demais, que é o Graciliano e é o Jorge de Lima. Né? Ou seja, essa estética da violência e essa estética que eu diria, num termo, descritiva. Essa estética que eu diria etnográfica, ou seja, do povo, dos costumes, dos detalhes. E para me aproximar de uma possível conclusão, eu diria que o Jorge de Lima, eu não gosto da palavra gênio, eu acredito no esforço, no trabalho e na intuição. Se nisso há um componente transcendental, aí eu deixo para cada um resolver, dentro da sua subjetividade. Mas o Jorge de Lima, ele foi acusado em sua época, inclusive quando fez Calunga, de ser um oportunista. Ou seja, sempre que um movimento, uma corrente literária pendia para determinada tendência, o Jorge estava presente. Ora, em nenhum de nós, autores, existe originalidade. Desconheço autor original, mas reconheço que os grandes autores, eles são autênticos. É muito diferente. Não vou ter tempo de desenvolver a tese. Mas, para concluir, o Jorge de Lima, ele está presente mais do que Machado de Assis, mais do que, inclusive, aquele que cria uma nova gramática na literatura brasileira, que é o racional João Cabral de Melo Neto. Ele cria uma gramática específica, mais do que Drummond. O Jorge de Lima, ele se apresenta com autenticidade. No primeiro momento, o parnasianismo, 14 alexandrinos, trouxe a primeira edição, não vou ter tempo de deleitá-los. Ele também, o que é muito pouco conhecido, ele tem uma contribuição, inclusive no 14 alexandrinos, a sua primeira obra, né? Que ainda é metrificada, ainda são sonetos, né? Ele tem pitadas de simbolismo, movimento simbolista. Ele vai avançar, como todos mais conhecemos, né? Daí o Calunga, que é uma poesia em prosa. Ele vai avançar para essa modernidade através de O Mundo do Menino Impossível, ou seja, a meninice, as reminiscências, a infância, o folclore, os costumes, depois ou concomitantemente a negritude, e vai ampliando esse universo de compreensão, porque ele não é um católico no sentido ortodoxo do termo. Veja que ele não foi um católico que se aliou à época, como tantos outros, José Lins de Orrego, por exemplo, ao integralismo. Não. Jorge sempre se preocupou mais com a sua obra. Não estou fazendo elogio aqui nenhum, eu estou constatando. E ele vai avançando através dessa compreensão religiosa para um universo transcendental. E quando ele chega, Chico, em Invenção de Orfeu, né, nada mais é do que uma consequência de uma obra que foi publicada no mesmo ano de Calunga, que eu quero que vocês pensem simplesmente no título para que a gente conclua. Em 1935, o Jorge publica Calunga, mas também publica Tempo e Eternidade. Trouxe a primeira edição aqui. Foi publicado, e vocês pensem somente no título para a gente entender. Toda a obra do Jorge, ela é uma síntese deste título. O tempo que faz com que as coisas, todos nós, outrora jovem, e a vida é breve. O tempo, a história, o local, a lagoa, o etnográfico, o autêntico do povo alagoano, para restringir para Calunga, né? Mas também aquilo que permanece, não vou dizer atemporal, mas aquilo que permanecerá
em termos de provocação, para a gente, como Calunga, eternidade. Tempo e eternidade. Eu acho que esse título também é um sentido... Ainda tenho muito tempo, tenho 5 minutos ainda. Obrigado pelo aviso. Tempo e eternidade. Então, são muitos pensamentos para a gente ser tão sintético. Eu espero apresentar, através dessas obras, inclusive, estão saindo por editoras nacionais biografias, como, não sei se os senhores leram, biografia que saiu recentemente, há cerca de 1 ano ou pouco mais, do João Cabral de Melo Neto. Saiu uma biografia muito interessante também sobre o Jorge Amado. Eu acho que o Jorge, como outros autores, merecem esses estudos mais detidos, não em termos simplesmente pitorescos ou cronológicos de suas vidas, mas isso faz com que esses detalhes da vida, da experiência, fazem com que a gente compreenda melhor a estrutura e as razões dessas obras que são clássicas ou tidas como clássicas por sua força estética, mas também por sua força política, ideológica, estrutural, sociológica e assim sucessivamente. Então, eu só para provocar vocês. O Jorge, vocês sabem que era mestiço, né? O Jorge era mestiço e ele sofreu muito. Eu tenho muitos depoimentos de famílias que o Jorge noivou e namorou, Chico, muitas meninas aqui de Alagoas, sobretudo em Maceió. E as famílias faziam pressão, uma coerção sobre ele para que ele ou as meninas terminassem os namoros porque ele era mulato. Então, isso é uma provocação talvez psicanalítica, psicológica do Jorge, que pode ter ajudado. O sofrimento é importante na vida do ser humano para a criação. Muito importante. Aquele que está sempre confortavelmente, talvez não vá criar uma obra duradoura. E o Jorge sofreu isso na pele. Outro complexo do Jorge, né? O Jorge tinha um complexo muito grande. Ele me lembra uma figura de Viçosa que... Eu tinha um pavor terrível, a minha família toda calva, toda careca, eu tinha um pavor terrível, eu escapei dessa sina, Chico. Era um pavor. Eu acho que o meu cabelo parou de cair também quando eu casei. Eu digo, pronto, eu casei, arrumei uma companheira, então aí o cabelo parou de cair, porque se o meu cabelo cair, talvez é dos carecas que elas gostam mais. Meu pai careca, eu digo, eu não acredito muito nessa filosofia. E tinha um cidadão em Viçosa que era chamado Senhor Valdeci, mas o nome dele era Valdecil. E, assim como o Jorge, ele deixava o cabelo crescer até as suíças, né? E puxava o cabelo, reparem nas fotos do Jorge, puxava o cabelo de maneira a ficar aquele cabelo lambido por cima, né? E ali estava o contorno um pouco da calvície. Então, o que eu quero que vocês pensem é que muitas vezes estes elementos que podem ser entendidos como meramente pitorescos ou biográficos, eles se refletem no gênio criador, que é o artista. E em 1 minuto eu concluo dizendo que o Jorge também, ele disse, eu encontrei muitas passagens do Jorge que ele sofreu pelo menos 2 ou 3 outros atentados, Paulo, aqui em Alagoas, né? Justamente porque ele consultava tanto as pessoas mais pobres. Daí a capacidade dele, como médico, que tem uma força muito grande, de entrar em contato direto com essas populações. Ele atendia por um certo assistencialismo. Também, eu não vou ter tempo de desenvolver as pretensões políticas do Jorge de Lima. Ele chegou a ser candidato a governador, né? Enfim, a prefeito de Maceió, não vou ter tempo, mas ele chegou a ajuizar em muitos momentos, aí onde eu quero chegar, né? Eu trouxe uma foto aqui que eu não vou ter como mostrar, é uma foto que somente eu tenho, não vou conseguir contar a história, do Jorge embarcando no navio para ir embora em 1931 de Alagoas. E na década de 20, o Jorge ajuizou no Tribunal de Justiça uma série de ações cobrando dessas figuras ricas, Carlito, consultas que não foram pagas. E uma vez ele foi ali na região de Camaragibe, Passo de Camaragibe, Matriz, né, que era uma coisa só, e sofreu um atentado na volta de Camaragibe que acabou com o carro dele, ele perdeu instrumentos médicos, porque ele ajuizou dívidas de pessoas que tinham posse e não queriam pagar.
Então, isso também se juntou a uma série de questões que, felizmente ou não, fizeram com que o Jorge se exilasse ou provocasse o êxodo dele rumo ao Rio de Janeiro, onde ele passou de 31 até 52. Então, eu tenho uma série de provocações para fazer para vocês, mas o tempo é muito breve e o debate, ótimo debate. Muito obrigado a todos. Antes que eu esqueça, viu, Marquinhos, você podia escrever esse livro, né, sobre Jorge de Lima, né? Eu já estou com o projeto bastante avançado. É isso. Minha gente, é isso. O Jorge é isso, tudo que a gente ouviu aqui, né? O Jorge, e outra característica, professor, é a universalidade da obra, né? Porque, embora seja o Calunga ambientado nas lagoas, né? Ele pode ser em qualquer parte do mundo, como Angústia. Pode ser uma coisa em qualquer parte do mundo, entendeu? Essa universalidade eu acho que contribui. Carlito Lima, e já iniciando os nossos debates. É o seguinte, eu já ouvi pelo menos umas 30 palestras sobre Jorge de Lima, e todas elas blindam uma história de Jorge de Lima que está já como aqui em Alagoas, como lenda, porque o Jorge de Lima, ele era um galanteador, ele era um cara bonito, e muitos homens que tinham alguma mulher bonita, que tivesse algum relacionamento até médico com Jorge de Lima, tinha ciúme. E um deles, Rodolfo Lins, se encontrou com Jorge de Lima no comércio, deu 3 tiros e nenhum bateu, graças a Deus. Aí diz o Maurício que ele não era alagoano, porque alagoano não vai perder três tiros. Não é? E sempre essa história é blindada. Eu acho que essa história é fundamental, porque ele foi embora de Alagoas também por causa disso. Você disse mais ou menos isso, não é, Omar? Também eu queria completar isso. O senhor já disse aí, né? E também fazem de forma jocosa esse episódio. E o senhor já disse aí que ele sofreu outros atentados também, além desse. Né? Esse atentado teve essa causa, mas os outros não foram por essa causa. Então é um conjunto de coisas. Em 1925, Jorge se forma em 1914 em medicina e volta para Alagoas. Em 1915 fica até o atentado. Mas aí são os 2 maiores galanteadores de Alagoas, na época do Jorge. Jorge de Lima e uma figura muito pouco conhecida chamada Estácio de Lima. Tive a oportunidade de estudá-lo no meu mestrado e publiquei sobre ele. Eram 2 galanteadores de primeira, né, aqui em Alagoas, e sofreram muitas consequências disso. E eu revelo também nas pesquisas que em 1925, Edson, os 2 chegaram a brigar. E eu tenho essas cartas, por exemplo, só uma carta de um para o outro, uma tem 80, outra tem 70 páginas, eles são verdadeiros tratados como aqueles de antigamente, de Rui Barbosa, aquelas réplicas e tréplicas. E por que eles brigaram? Por 2 motivos. O primeiro que é o fundamental, ou os 2 são fundamentais, né? Os 2 eu acho que são fundamentais. Dinheiro e mulher. Já dizia Mendonça Júnior, dinheiro e mulher bonita, né? Essas são as 2 brigas pelas quais vale a pena viver ou morrer. Então, aí, o Mendonça Júnior já dizia isso, dinheiro e mulher bonita. O professor Estácio de Lima volta da Bahia, formado em medicina também, em 1921, e começa a fazer pressão porque o Jorge era o clínico de Alagoas, ou pelo menos de Maceió. Nenhum deles tinha consultório, eles consultavam nas farmácias da Rua do Comércio, em diversas farmácias. E aí, isso também provocou uma rixa, uma disputa entre ambos, Estácio de Lima e Jorge de Lima. E, inclusive, também diversas
problemáticas em torno de paqueras, em torno de mulheres comprometidas e assim sucessivamente. Infelizmente também, nem tudo se pode narrar, nem tudo se pode contar. Às vezes escrever, ou muitas vezes escrever, é ocultar, e ocultar é, em certa medida, mentir. Às vezes, nós somos obrigados a mentir. Então, determinados pitorescos, determinadas intimidades, nós não poderemos narrar. E tudo isso venha até para enriquecer a humanidade do Criador, no sentido do Jorge de Lima, o criador literário, artístico, no sentido geral. A outra pergunta é o seguinte: eu aqui estou achando, me lembrei que o personagem de Calunga, o Lula, tem alguma coisa parecida com o personagem Lula também de Graciliano. Angústia. O Lula da Silva. Angústia. Alguma coisa eu achei parecido. Alguma semelhança. Eu acho, penso, Carlito, que o que você vê de semelhança porque, vejam só, esses romances, são narrativas, não é? Romance é uma narrativa, não é isso? Não é uma narrativa? É uma narrativa. Essa narrativa está presa no tempo, né? Eu acho que não só o Angústia, não só o Calunga, como também Ninho de Cobre, João Americano, são histórias de intelectuais que são massacrados pela elite alagoana. Massacrados. Então, eu acho que o que você percebe de semelhança entre o Lula Bernarda e o Luiz Silva são bem trágicos, os romances dos personagens, e que são massacrados pela elite alagoana. Jorge de Lima, está aí o Marcos, que eu nem sabia disso, das vários atentados que ele sofria, e o Graciliano Ramos, todo mundo sabe da história aqui, e sabe do sentimento que ele tinha em relação a Alagoas, não é a Alagoas, mas a elite alagoana, que ele sofreu aqui. Não é ele que dizia que Alagoas devia virar o istmo. Então, esse sentimento de tragédia, eu fico até pensando, viu, Marcos, assim, uma coisa, às vezes eu vejo alguém de fora, quando pensa Graciliano Ramos, quando pensa Jorge de Lima, eu penso que Alagoas, sabe, Carlito, Alagoas tem uma hermenêutica. Ela tem uma hermenêutica, porque você tem que descobrir como é que você entra aqui, como é que você percebe Alagoas. Eu vejo as pessoas falando sobre Graciliano. Um dia eu vi uma professora falando de angústia. Não, porque angústia, sensação do absurdo. Angústia é aqui, angústia intelectual, que é trucidado em Alagoas. A coisa do silenciamento, a coisa de como é que você é silenciado, quando você se arvora contra o poder. O que é que diz o anjo americano? Aqui o silêncio não é regra de vida, é condição de sobrevivência. Está lá no anjo americano dito isso. Aqui mata-se por tudo e por nada. Está lá no anjo americano, está descrito isso. Que eu acho, João Marquinhos, que a gente não falou nisso, a grande questão desses esteticistas, né? Porque é que eles fogem, o esteticista, o escritor, o artista, ele foge da miséria do historicismo. O que é o historicismo? Né? Em poucas palavras, o historicismo é a história do vencedor, é aquilo que aparece. E esses autores, observem Penedo, né? Penedo tem uma cultura popular fortíssima, do candomblé, a festa dos mortos, que é descrita pelo Roger Bastide, acontece aqui, os negros que estão na periferia, que deveriam estar aqui, não é? Mas assim, Penedo, ela é historicista, você nota ali em frente ao convento, está lá o conde, o duque, não sei quem, não sei o quê, e o seu Toninho, pescador, onde é que está ele? Então, assim, esses escritores, o Jorge de Lima, o Graciliano Ramos, são escritores, pelo sentimento estético, eles conseguem captar, né, esse sentimento que é uma coisa profundamente romântica que eu estou falando, das culturas populares, dos tipos populares. Quem lê Vivente das Alagoas, quem lê Calunga, quem lê esse pessoal, o que está presente ali é o povo, não são as grandes figuras,
Porque é isso que a cultura faz, né? A cultura é feito. Um dia desse, só para finalizar essa minha fala, tem um podcast que está acontecendo, que eu vou dizer que são pessoas amigas minhas que eu amo muito. E eu disse, cara, todas as vezes que eles vão fazer uma referência a um livro, fala aí uma dica cultural, sabe o que é que eles falam? Eles falam do romance que está saindo do Rio de Janeiro, está saindo não sei o quê. Eu digo, cara, fala de uma coisa de Alagoas, fala de uma coisa que a gente possa pensar. Mas por que não é percebido? Por causa, sabe, eu escrevi uma vez, eu vou fechar, que não vou ficar defendendo tese aqui, que existem 3 símbolos de status da elite alagoana: a posse da terra, a exibição de bens suntuários e a posse do poder político. É por isso, né? A posse do poder político é uma coisa maluca, em todos os cantos, né? Então, esse tesão, essa alucinação, essa coisa do poder político, faz com que os políticos se ceguem para o óbvio. Veja, Penedo é de uma pô, o que falta para essa cidade acontecer? Me diga, pelo amor de Deus, com toda essa esplendor, Penedo é exuberância. É exuberância. Mas cadê o povo na rua? Só é colocar eles aqui toda sexta-feira e sábado, fazendo pagode, fazendo brincadeira, que isso aqui lota. Então, esses escritores, entendeu? Por que eu faço essas inferências na realidade? Porque eu acho que a gente tem, no ponto de vista que eu trabalho, né, na teoria pós-colonial, eu acho que a gente deve trazer o autor para a realidade atual. Falar de Jorge de Lima hoje, falar de Graciliano Ramos hoje, é colocar o dedo numa certa ferida dos alagoanos. Porque são gente... Me permita, Marquinhos, só coisa que você sabe, essa tese aí da USP. Pessoal, se tivesse tempo, eu ia discutir muito com vocês. Por que aquela coisa produz tantos gênios? Saindo de Jorge de Lima, só para dar um toque. O Arthur Ramos escreve Primitivo e Loucura, a tese de doutorado dele, com 23 anos de idade. 23 anos de idade. É elogiado por Freud. Ele cria um conceito de inconsciente etnográfico. Eu lendo Lacan descreve o inconsciente. Ele vai dizer assim, o inconsciente das pessoas está... O inconsciente está nos monumentos, está nisso, naquilo outro. O cara escreve isso com 23 anos. Primitivo e Loucura. E vejam só, Marcos, me corrija se eu estiver errado. É um livro que devia ser editado em Alagoas. Foi editado? Se for editado, é sucesso de vendas. Basta fazer o marketing. O pessoal da psicanálise vai, o pessoal da psicologia vai comprar o livro. Por que não se descobre essas relíquias? Entendeu? Porque a luta... Por isso que eu acho muito importante, Carlito, essa sua trajetória nas filas literárias e outros intelectuais, o trabalho que é feito na Academia Alagoana de Letras, são trabalhos de formiguinha, que com o tempo eles se proliferam, porque assim, nós somos um celeiro de gênios. Cara. Um dia, Marcos, eu gostaria de a gente discutir com o público essas provocações. Eu tenho, na minha tese doutoral, eu abordo isso, porque aquela coisa produz tantos gênios. Tem a ver com a geografia, tem a ver com a disputa política, sabe? A violência nós sublimamos nos romances, a violência nós sublimamos nos marachais, né? As cores, as músicas, tudo isso tem a ver com a nossa geografia. Por isso que eu quando vejo um intelectual de fora de Alagoas falar de Alagoas, não é que a gente tenha exclusividade, mas aqui nós temos particularidades próprias que nenhum país, nenhum estado desse país tem. E aqui, vejam, gênios, a gente produz gênios em todas as áreas, dos marechais, dos presidentes, dos congressos, do líder do Congresso Nacional, do Senado, sabe, músicos, os maiores músicos do mundo. Então é isso. Oi? Sim, claro, porque a vida não é a Paulinha, a vida é dionisíaca, que viva a loucura, a sagrada loucura, que viva o desvario. Sem eles nós não seríamos nada. Produzimos Anísio da Silveira, que reinventou a psiquiatria, produzimos
os fundadores da psicanálise no Brasil, produzimos o Aurélio Buarque de Holanda. É pouco isso. O Graciliano Ramos, o Jorge de Lima, é pouco isso. Breno Ancioli, né? Tavares Baixo, o primeiro pensador político do Brasil, é alagoano. Eu digo isso para meus amigos de fora, eles ficam putos da vida. Meu amigo, paciência, né? Pernambuco com toda a pompa, com toda a pompa que tem, Rio Grande do Sul com todo o dinheiro que tem. Olha, eu queria dizer o seguinte, eu não sou como o Carlito Lima, que assisti já umas 30 palestras sobre Jorge de Lima, mas eu garanto que umas 10 eu já participei sobre Jorge Mateus de Lima. Eu queria dizer o seguinte, eu ouvi nesta tarde o que queria ouvir. Eu ouvi o que gostaria de ouvir. Na realidade, cada um de nós temos a nossa didática, temos a nossa escolaridade e temos a nossa pedagogia. Eu vi aqui 3 pedagogias diferentes, mas eu vi pessoas que realmente transmitiram o que eu gostaria de ter ouvido, porque vocês foram didáticos, foram escolares e foram pedagógicos, cada um na sua linha. Mas o professor Marcos, ele falou de uma coisa bastante interessante, que é o que eu tenho cobrado muito na Universidade Federal de Alagoas. Tudo é uma questão de interpretação, é uma questão de reflexão, é uma questão de análise, é uma questão de hermenêutica. Professor Edson, como você falou aí várias vezes, e tudo é uma questão de exegese. Com relação a Jorge de Lima, eu também posso dizer que eu já ouvi muitas coisas que não batem, muitas coisas diferentes, daquelas mais minuciosas. Por exemplo, Jorge de Lima, ele candidatou-se 5 vezes ou 4 vezes à Academia Brasileira de Direito. Jorge de Lima levou um tiro, ou levaria um tiro, ou levou 3 tiros, ou levaria 3 tiros. Quando a gente sabe que quando ele recebeu o primeiro tiro que foi errado, o Adalberto Montenegro, que era médico, ele pegou na mão do menino e não deixou que ele atirasse. Então, qual é a veracidade dos fatos? Então, o nosso mal é não entender as 5 coisas parecidas, mas completamente diferentes, que é a interpretação, a reflexão, a análise, a hermenêutica e a exegese. Claro que ninguém vai analisar se antes não reflete, se antes não refletir. Ninguém vai, por exemplo, refletir se antes não interpretar. Agora, a hermenêutica é diferente. A hermenêutica é a interpretação no sentido semântico da palavra. E eu gostei porque o professor Edson falou aí de sentimento hermenêutico. Sentimento hermenêutico, né? Então, eu queria dizer o seguinte, que, na realidade, nenhum de nós nunca atingimos ao ápice da cultura. Talvez seja por isso que o Dr. Marcos, ele não aceita que diga gênio, porque ninguém atinge o ápice da cultura. Viu? Eu nunca admiti que ninguém chamasse alguém de gênio, como também que chamasse alguém de mito. Né? Porque aconteceram vários mitos na vida que não foram mitos. Aconteceram vários gênios que não foram gênios, que a gente não atinge o ápice da cultura. E aí tem um homem de sentimento de fé que vai dizer o seguinte, bem, eu, enquanto humano, eu não posso suplantar a onipotência divina, mas enquanto humano, eu posso me irmanar à onipotência divina. Então, é para a gente ver que o Jorge de Lima, famosíssimo, eu acho o seguinte, que ele deveria ser mais estudado nas escolas, viu? Deveria ser mais estudado nas escolas, e a gente precisa entender o que eles realmente disseram e não fugir, por exemplo, da objetividade da obra. Né? Então, eu não posso deixar de parabenizar os 3 aqui, Dr. Marcos, viu? Que eu já conhecia como uma pessoa muito polida. Viu? O Paulo Poeta é o tipo da pessoa que, se não nascesse, tinha que ser inventado. E o Edson também sempre foi estudioso, né? Viu? Agora, com relação, eu queria só fazer uma perguntinha. Essa questão, professor Edson, de sentimento hermenêutico, onde se caracteriza mais na obra do Jorge de Lima? Rapaz, veja, eu penso, a hermenêutica ela parte de um princípio que existe alguma coisa
não é escondida, é alguma coisa a ser desvendada. Eu acho que o Jorge de Lima, né? Eu acho que ele vejam só, eu tenho um autor que eu leio, não é pedantismo citá-lo aqui, não, eu leio mesmo, assim, eu gosto, porque tudo que eu leio, olha, Martins, se eu leio os gregos, eu penso em Alagoas. Estou lendo Platão, estou pensando em Alagoas. É uma coisa assim, é assim. Então, o Heidegger, que é um autor que todo mundo acha muito difícil, eu acho fácil ele, porque eu penso Alagoas através dele. Se eu não pensar uma coisa concreta, ele fica difícil. E ele fala de uma coisa chamada que o ser nunca se revela. O ser é aquilo que se esconde. Ele às vezes, ele aparece como uma clareira e depois ele se esconde. Mas o que é isso que ele se esconde e ele aparece? Porque essa Alagoas ela nunca é uma coisa unitária. Essa Alagoas profunda que eu falo, ela não existe como uma pedra. Eu comecei essa ideia pensando em Canais e Lagoas como nascedora de uma estética alagoana, não é? Mas essa não pode ser uma camisa de força. Essa Alagoas profunda não pode ser uma construção conceitual autoritária. E para não ser autoritária, Alagoas são muitas Alagoas, não é? Então, essa lagoa que se esconde, ela se revela através dos seus cantadores, dos seus emboladores, dos seus repentistas, dos seus contadores de histórias, dos seus miseráveis, dos seus loucos, dos seus assassinos, não é? Mas observem que ela se revela de diferentes formas. Ela se revela através da escrita literária do Seu Lindoso, com o imaginário das águas marinhas, aonde os personagens são pescadores, não é? São navegadores. Quem lê o Mar das Lajes sabe que Penedo está no Mar das Lajes. No princípio do século, né? Aquele chamado Baixo Meretrício, que tinha aquelas mulheres polonesas que vinham lá da Europa, ficavam ali atrás, um lugar que é uma decadência. Então, essa Alagoas ela se revela através dos imaginários marinhos, tudo Seu Lindoso. Ela se revela através dos sertões, através da escrita do Graciliano Ramos. Ela se revela no João Urso, sabe? Ela se revela de diferentes formas. Então, assim, perceber, sabe, Moésio, essa Alagoas profunda, não é percebê-la como uma coisa, é percebê-la com um sentimento, é percebê-la por dentro, né? Porque essa coisa do gênio, da estética do gênio, que Kant fala isso, e outros caras falam isso, o gênio... Vamos encerrar, fala. Vou encerrar. O gênio não é alguém que saca tudo. O gênio é alguém que escreve alguma coisa que está ligado, que ele capta o espírito do tempo. E por isso ele não morre. Por isso você vê que obras que são superficiais, elas passam, mas as obras do gênio não passam. Por que não passam? Porque eles mergulharam no seu tempo. E isso é uma coisa hermenêutica, entendeu? Não que eles sejam estudiosos, filólogos, não, mas eles captaram isso. Por que permanece angústia? Por que permanece Vidas Secas? Por que permanece Calunga? Porque alguns autores, às vezes, são esquecidos, depois são redescobertos. Porque esse ser que se revela, essa Alagoas profunda que se revela, ela se revela através das falas das pessoas. E ela se revela de todas as formas, dos miseráveis, etc., tal, mas se revela de uma forma especial através dos seus artistas, dos seus músicos, dos seus poetas, dos seus escritores. Então, é assim que eu vejo, não só o Jorge de Lima, é assim que eu vejo esse cara como gênio, né? Gênio nessa questão de captar o espírito do tempo. Você sabe, professor, só agora uma pequena curiosidade também, Carlito. Eu frequentava muito o doutor Ibigato, né? Para ouvir ele sempre ali na academia. E o doutor Ibigato, uma vez, me chamou assim, Jovem Paulo, só se fala dos tiros do Jorge, só se fala... Mas você sabe quem era Julião Tavares? Aí eu digo, sei não quem era Julião Tavares. Ele disse, Alfredo Vucker, o irmão de Aida Vucker, era Julião Tavares. Isso ninguém diz. Que era classe dominante, né? Quem vai falar de Alfredo Vucker? O cara fala...